Graça e paz, abençoados. Voltando aqui com o nosso tema, Satanás, o poder invertido. Então, abençoado, como paramos na última fala na parte 2, o irmão Paulo falava justamente sobre esse entendimento errado de Isaías 45, aonde Deus fala aqui, Isaías 45, 7, Deus fala: eu crio a luz e formo as trevas. Vamos ler aqui novamente. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz, eu formo a luz, ele formou a luz? Formou. Qual luz que está sendo dita aqui? A luz física. Eu formo a luz e crio as trevas. Qual trevas que está sendo dito em Isaías 45, 7? Está falando de luz física, que é o sol, e está falando de trevas física, que é o quê? As trevas físicas, que é as trevas físicas que vem a nós, que é a ausência do sol. Então, é isso que está falando aqui. Mas esses irmãos que ensinam aí estão literalizando e pegando essas trevas com o seu entendimento equivocado, estão pegando essas trevas e entendendo como trevas espirituais. E aqui Deus não está dizendo que trouxe as trevas espirituais. Porque seria uma ironia muito grande, uma hipocrisia da parte do Criador, ele mesmo trazer o mal e ele depois combater contra esse mal e jogar a responsabilidade no homem e colocar o peso sobre o próprio filho. Seria um Deus artístico, uma ironia, uma hipocrisia, um Deus que vem querer acabar com algo que ele mesmo criou e depois botar nas costas do próprio filho a responsabilidade sobre o próprio filho. Então, essas trevas que está sendo dita aqui em Isaías não são trevas espirituais, abençoado. São trevas físicas, são escuridão. Quando Deus ele disse haja luz, é isso que o canal Luz da Graça procura ensinar para você. Primeiro, antes de Deus formar o globo terrestre, a esfera terrestre, de formar os outros planetas, de formar o Sol, a Lua, as estrelas, Deus, ele formou, tem na descrição do livro de Gênesis, mostra para nós que Deus fez a formação dos anjos, do mundo espiritual. Só que como está junto, uma história está agrupada junto com a criação dos céus espirituais com a criação dos céus físicos. Então aqui as pessoas entendem de forma literal como se tivesse sido criado tudo uma coisa só, num tempo só. Não, mas o mundo celestial, que é a criação dos anjos, do reino de Deus, o mundo celestial dos anjos, ele foi criado num tempo, num período de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Isso daí nós não podemos e não sabemos contar. Não há quem diga. Se alguém tenta querer dizer para você que foi em determinada data, essa pessoa está mentindo, porque a palavra não revela a nós. Como diz a palavra, as coisas reveladas foram dadas aos homens. Mas as encobertas, o que é encoberta? As que foram formadas antes de nós. As coisas celestiais que não foram reveladas a nós foram formadas. Existe informação sobre anjos, sobre o reino de Deus, que é descrito na Bíblia. Que Deus, por inspiração, por revelação, por meio do Filho, ou por inspiração do Espírito Santo, trouxe a nós. Mas nós não temos como saber a idade em que o mundo celestial foi formado. Nós podemos fazer um cálculo, o homem pode fazer um cálculo que nunca vai estar perfeito, nem muito perto da perfeição, do tempo da existência da Terra. Isso vai estar ainda muito longe de ser uma verdade. O homem, por mais entendido que for, ele vai fazer um cálculo que vai estar muito longe da verdade do tempo exato da existência da Terra, em que a Terra foi criada. Você está entendendo, abençoado? Quem tenta afirmar isso, dizer que está certo, está totalmente equivocado, porque isso não foi revelado a nós.
Mas sabemos que a palavra, quando diz que Deus, no princípio era o verbo era Deus, e disse Deus, haja luz, esse haja luz foi justamente o reino celestial que Deus formou, criou os anjos, trouxe à existência as vidas, os espíritos criados. Então, junto com esses espíritos criados, estava toda a criação. Ali são espíritos que já foram formados antes. Nós já existíamos lá. Mas como no corpo carne? Não. Nós existíamos em espírito. Estávamos lá dentro daqueles espíritos. Estávamos lá junto àqueles espíritos. Então todo ser vivente, toda a vida espiritual estava lá. Então, a partir do homem Adão, que foi o espírito querubim, aquele espírito querubim iria receber a autoridade de distribuir, de compartilhar esses espíritos na criação, que está sendo compartilhado até hoje, será até o tempo determinado por Deus, ou vamos dizer, para sempre. Para sempre. Na criação, os espíritos vão existir para sempre. Então, é isso que temos que ter o entendimento. Pelo espírito querubim, Deus agora põe nele, é isto que temos que ter uma mente aberta para entender, põe nele todo o poder, toda a autoridade foi colocada sobre o espírito querubim ali, ele veio trazendo nele todo poder, toda autoridade divina sobre a criação. Deus põe ele na sua representação ali, Adão, o homem Adão. E faz para ele uma companheira e diz, olha, por meio desta mulher você vai reproduzir filhos. Mas aí muitos irmãos vão entender assim, então quer dizer que ele tinha que fazer sexo. Não. Os filhos de Deus, eles seriam reproduzidos pela atuação, relação do homem e mulher, mas iria nascer filhos espirituais. Você lembra lá do corpo que Jesus ressuscitou? Um corpo glorificado? Então, teria um corpo como o de Adão e Eva, num corpo físico, em estado glorificado, como Adão e Eva. Eles tinham um corpo físico? Tinha. Adão e Eva não eram um fantasma no Éden. Eles tinham um corpo físico, mas um corpo diferente do nosso, que é o corpo que nós seremos ressuscitados. É o corpo que Cristo ressuscitou, um corpo glorificado. Aonde na morte deste corpo é semeado na morte este corpo, e então recebemos, esse corpo ele é transformado em um corpo glorificado. Inclusive Paulo descreve isso lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 15. Então, abençoados, é isso que temos que entender, buscar entender. Deus formou tudo no início, a vida espiritual primeiro, o mundo espiritual, todos os espíritos foram chamados antes, todos, tanto de anjos como de homens, né? Porque nós somos também chamados de deuses, somos chamados de filhos de Deus, como os anjos. Então, esses espíritos na existência da vida, todos eles vieram do Pai. No início, quando Deus disse, haja luz, ali foi chamado todos os espíritos à existência. Agora, Deus separou o homem Adão, fazendo um projeto de trazer uma vida sobre um corpo físico, plantando o homem espiritual, o Adão, o querubim, sobre um corpo físico, para viver uma experiência no corpo físico. Você está entendendo, amado? Aí eles pegam e literalizam e ensinam sobre uma literalização e diz que porque Deus cria, ele forma a luz e cria as trevas. Ele diz, eu faço a paz e crio o mal. Diz que Deus é que cria o mal, que Deus e Satanás são a mesma coisa, Deus e o diabo são a mesma pessoa. Que de um lado é como se Deus tivesse duas faces. De um lado ele é o Criador e do outro lado ele é o Satanás. De um lado ele é o Criador, do outro lado ele é a matéria. Não existe. Deus nunca foi matéria.
Deus formou, por meio do seu poder e autoridade, a matéria. Deus domina a matéria. Deus é soberano sobre a matéria. Mas Deus nunca foi e nunca será matéria. Você está entendendo? Aí, sobre o literalismo pelo fato de Deus ter se encarnado no Filho, talvez essas pessoas, né, que aí ensinam, tenham um literalismo de achar que porque Deus se encarnou, ele é matéria. Porque Adão foi formado do pó, ele é matéria. Não. A matéria, se Deus é matéria, então Deus ele sofre variação. E Tiago diz que em Deus não há variação. Na matéria tem fragilidade. Na matéria tem variação. Vamos ver aqui o que Tiago diz aqui. Tiago, ensinar Deus como matéria é uma brutalidade de ensino. É uma brutalidade de ensino, porque Deus não sofre variação. Diz aqui, ó, Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva, ó, aos que ensinam que Deus é mau, ó, Deus como bom e mau, Deus domina o mal, Deus usa o mal para disciplinar o homem, mas Deus não é mau. O mal não está nele. O mal não reside, não partiu dele. Ele se utiliza deste mal pela sua soberania. É isso que temos que ensinar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem de baixo? Não. Vem do mal? Vem de uma face de Deus que é mal? Não. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo, ó, desce. Não vem de baixo para cima, não. Não vem do mal, não. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Opa, em Deus não existe trevas, não existe sombra. Essa sombra aqui são sombras espirituais, porque Deus é espírito. Então, em Deus não há mudança, Deus não tem mudança. Ora ele está com humor e ora ele tem outro humor. Ora ele é bom e ora ele é mau. Então está aqui muito claro, abençoado, em quem não há mudança nem sombra de variação. E como é que se pode ensinar um Deus que é bom e que é mal? O mal como espiritual, ele veio a partir do pecado, da desobediência, do ato de oposição a Deus. É isso que temos que ensinar. Vamos analisar umas passagens que mostram a contradição de Deus sendo Satanás, de Deus sendo mal, sendo o diabo. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 4. Olha, vamos fazer aqui uma comparação para que você raciocine. Você que está ensinando e recebendo ensino errados, vamos mostrar aqui Mateus 4,10. Diz assim, ó, Mateus 4,10. Olha só, se Deus é o mal, se Deus é o diabo, se ele é o próprio Satanás, ele diz que o Satanás é o próprio Deus, lá do livro de Jó, né? Diz que lá em Jó, Deus tomou uma máscara, de um lado ele era Deus, do outro lado ele era o próprio Satanás. Ele estava falando com ele mesmo. Ora, se está ensinando isso, então Deus estava dialogando consigo mesmo. É isso que estão ensinando aí. Um Deus que é matéria, que é o Satanás, que é a matéria. Então, vamos ver aqui. Ora, se Deus é o Satanás, se Deus é o mal, se Deus é o diabo, então diz aqui, ó, verso Mateus 4,10. Quando o Satanás tentou a Jesus, aqui nós sabemos que o tentador aqui, Jesus mostra que é o Satanás, ele manda ir embora dele. Ele diz aqui, então disse-lhe Jesus, Satanás disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar, pedindo adoração, como se fora um Deus, né? E ele disse, e verso 10, disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então quem é esse Satanás aqui? Jesus está combatendo contra o próprio Pai?
já que os ensinadores aí em graça ensinam que o Satanás é Jesus, que o Satanás, o diabo é a carne do homem, a carne de Jesus, para quem que Jesus está mandando ir embora? Ele está mandando a sua carne sair dele? Ah, não, mas eles vão dizer assim, não, irmão Paulo, você está errado, você está aí literalizando. Não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que os desejos do homem, é que é o diabo. Diabo e Satanás é a mesma pessoa. É o mesmo ser. Então, você é o mesmo nome, o mesmo atributo. Então, se o diabo, o Satanás, é o ego do homem, eles dizem que é o ego. Agora eles dizem que é o ego do homem. Se é o ego do homem, se o desejo o ego do homem sempre foi o gatilho, se é o ego do homem, os desejos, então preste atenção. Você tem que entender, você até pode estar certo em algum ponto, você que ensina que o Satanás é o ego do homem, que o diabo é o ego do homem. Mas se é o ego do homem, o ego, ele de repente ele tem vida, ele se desperta sozinho. Se é o ego do homem, então nós temos que ter uma coerência de saber que o ego do homem é formado de ego bom e ego mau. O homem tem egos bons e egos maus. Ora, o ego, que é o dos desejos, né? Quando falam de ego, falam de desejos. Do homem, ele é bom e ora é mau. Então não se pode dizer que é o ego do homem, porque senão você vai cair numa grande contradição, porque existe ego bom e ego mau. Se é o ego bom, quem é que está despertando o gatilho do ego bom? Aí você vai dizer, ora, é claro que é Deus, é o Espírito. E o ego mau? Você vai dizer, é o Satanás. Esse é o Satanás. É a carne, o ego do desejo para a carne do homem. Então, se ele é o ego, então quem é que desperta o desejo do homem para o ego mau? Quem é que desperta? Se existe dois egos, o bom e o mau, então alguém desperta o ego do homem para o bom, ora é provocado para o bom, e ora o ego é provocado ou despertado para o mal. Quem é esse gatilho? Quem é que age com esse gatilho, como gatilho para despertar esses desejos? No ego mau. É aí que nós provamos para você que quem desperta esses egos maus no homem é o ser espiritual. Ele despertava antes e hoje os demônios despertam no homem, que são os chamados demônios, ou diabo, como você preferir. Então, e os egos bons, quem desperta no homem, na segunda consciência do homem, na segunda serpente do homem, que é a serpente espiritual, quem desperta? O Espírito Santo, o próprio Deus. Ele desperta para egos bons. E o ser Satanás, ou o diabo, ele desperta para egos maus, para a serpente da carne. Você está entendendo, abençoado? Então, abençoado, você está vendo aí? A partir do Gênesis 3:15, vamos ver aqui Gênesis 3:15, que Deus falou para a serpente, olha só. Diz assim, e disse o Senhor à serpente, 3:14, Gênesis 3:14, por que fizeste isso? Maldito serás toda a fera, mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Você vai se alimentar do ego mau do homem, da carne, do ego mau que o homem praticou no início. Que Eva praticou um ego mau. O ego mau. Você vai se alimentar do pó, do ego mau da carne, dos desejos para o ego mau. Então, aí como é que se pode ensinar com o literalismo e querer fugir pela tangente, né?
e dizer que não existe o ser espiritual Satanás. Aí nós vemos agora no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos no livro de Lucas, capítulo 4. Tem algumas referências aqui para nós irmos mostrando para esses irmãos. Lucas 4, no verso 8. Diz assim, mesma palavra, ó, que nós lemos. E Jesus respondendo disse, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Ora, se o Satanás é o próprio Deus, como é ensinado lá, o Satanás lá do livro de Jó, o Satanás que se apresentou é o próprio Deus, então Jesus está falando com Deus e está falando que vai adorar a Deus. Que contradição é essa? Como que ele está dizendo? Que está escrito, vai-te para trás de mim, Satanás. Ó, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus. Como é que ele não está se sujeitando, já que Deus era o próprio Satanás nos ensinos desses irmãos? Então ele tinha que prestar adoração ao ser Satanás, já que Deus era o próprio Satanás. Ele ora é o Criador e ora é Satanás, ora ele é o Criador e ora ele é a matéria. Então por que Jesus não se dobrou ao Satanás e recebeu o reino dele? Oh, abençoados! É muita contradição, tem muito caroço por baixo desse angu. E nós vamos provando isso. Vamos agora em Mateus, olha, vamos ver outra contradição. Mateus capítulo 16. Você está vendo aí que o Satanás era o poder invertido? O poder invertido, o poder de Deus invertido, que foi gerado um ser espiritual, pelo poder que havia sobre Adão e Eva. Mateus capítulo 16, no verso 23. Diz assim, olha só, Pedro, ele teve a revelação de quem era Jesus. E ele disse, olha só, vamos ler aqui para você entender. Ó, vamos ler. Mateus capítulo 16, no verso 13 em diante, para tu ter um entendimento perfeito. O irmão Paulo não está fazendo conjectura de palavra, não. O irmão Paulo está ensinando a palavra a você da forma correta. E diz assim, Mateus 16, verso 13. Vamos ler a partir daqui. E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o filho do homem? Ele perguntou, quem é que diz que eu sou? Isso que ele está falando, os discípulos. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15, disse-lhe ele, e vós, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Simão tomou a frente e logo respondeu pela revelação e disse, tu és o Cristo. Ele disse certo? Disse. O Filho do Deus vivo. Então vamos observar aqui. Simão com uma revelação espiritual vinda do alto, que tocou o entendimento dele, ele pode confessar diretamente, tu és o Cristo, ou aquele que vai, o ungido, que vai sofrer o quê? O madeiro, aquele que foi prometido por Isaías 53, pelo profeta Isaías, o Cristo, aquele que haveria de se entregar. Então, ele, quando fala de Cristo, ele já sabia que é aquele que tinha que ser crucificado, aquele que tinha que subir o madeiro. Ele já sabia sobre a palavra de Isaías 53. Então, quando ele disse, tu és o Cristo, ele está apontando para Isaías 53, que ele seria punido nele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além de ser o Cristo, ele confessou que Jesus era o Filho do Deus vivo. Olha, essa palavra aqui, essa confissão de que reconhecer Jesus como Filho de Deus, principalmente naquela época, principalmente de Adão até Cristo, ninguém era chamado de Filho de Deus. Ninguém! Era um ultraje, era um insulto para os judeus, principalmente religiosos, ouvir uma pessoa ser denominada filho de Deus, ou se considerar filho de Deus. Então Pedro agora diz com todas as dias, o Filho do Deus Criador, do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe, verso 17, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjona. Falou o nome dele e o sobrenome, Simão Pedro Simão Barjona, né? Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus falou o nome e o sobrenome de Pedro, porque ele revelou Jesus como ele, no propósito dele e a origem dele. Ele mostrou não só o propósito de Jesus, que era o Cristo, de padecer na cruz, como revelou da onde era a origem dele, do Pai. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus faz a mesma coisa com Pedro, fala assim, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, que o nome dele era Pedro Simão, Barjonas, era o sobrenome, a origem dele. Então Jesus agiu da mesma forma, mostrando a origem dele, que sabia a origem dele. Simão Barjonas, porque não te revelou, porque não foi carne nem sangue, não foi parente seu, nem homem algum te revelou, nem carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha, Pedro teve uma revelação dos céus. E eu também te digo que tu és Pedro. Agora falou o nome inicial dele. E sobre esta pedra, sobre esta afirmação de fé, essa afirmação de fé, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, portas no plural, falando dos dois infernos, o físico e o espiritual, mas os irmãos aí não entendem isso, né? As portas no plural do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, para tudo que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então ele não queria que os outros soubessem disso, tivesse essa fé, essa certeza. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém. Olha só, observa agora, visão da palavra. E padecer muitas coisas dos anciões, vai sofrer na mão dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começou a falar isso com os discípulos, e agora Pedro também, que confessou que ele era o Cristo, ouvindo isso disse, e Pedro tomando a parte, verso 22, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ora, aquele que teve uma revelação de quem era Jesus, que era o Cristo, e a origem dele, o Filho do Deus vivo, agora vem fazer oposição. Jesus falou que ele daria a chave do reino dos céus a ele, que o que ele ligasse, o que ele determinasse seria. Então por isso é que Jesus, agora quando houve uma palavra negacionista de Pedro quanto a ele morrer na cruz, ser entregue para ser expoliado, quando Pedro vem se voltar contra isso, então agora Jesus vem dizer para Pedro, verso 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Como é que um homem que teve uma revelação, uma mente iluminada por Deus, reconheceu Jesus como ele é, agora se torna um opositor? Agora ele é uma representação de Satanás. Jesus está mostrando que agora quem está usando ele não é mais o Espírito Santo que está revelando. Agora a revelação na mente de Pedro, quem dominava agora, nesse período de tempo após ouvir aquelas palavras de Jesus, agora que ele deu a mente, entregou a mente para quem? Para Satanás. Nós tá vendo aí que o ser espiritual está sempre presente ali, mesmo com Jesus e os discípulos. Ele estava ali à espreita de Pedro. Lembra que Jesus disse, Pedro, eu orarei por ti porque Satanás me manda te peneirar, te cirandar, passar na ciranda, na peneira. Então Satanás ele estava sempre ali acusando a Pedro. Quando Jesus estava em oração, Satanás estava lá acusando. Ele falou, ele não é aquilo que você pensa não. Ele é um covarde. Ele não é aquilo não. Ele vai te negar.
Então, tudo isso era uma acusação do opositor, que é o poder invertido do ser que foi gerado pelo poder invertido. Agora ele estava aqui usando Pedro para tentar impedir Jesus no seu propósito. Pedro foi usado pelo Espírito Santo, teve a revelação do Espírito Santo, agora teve a revelação de quem? Satanás. Satanás agora estava falando pela boca dele. Por isso que Jesus identificou que não podia um homem que foi usado por Deus agora falar aquelas asneiras. Ele só podia estar sendo usado, influenciado por uma força espiritual. O ego dele estava sendo impulsionado por uma força espiritual. É isso que os nossos irmãos não entendem sobre as atuações espiritual por meio dos desejos do homem, seja os desejos do homem quando era para o bem, era Deus que usava, e quando era para o mal, era o ser Satanás. Esses são os desejos da carne, são os pensamentos, né, da natureza carnal. Então Jesus disse: para trás de mim, verso 23, Satanás, porque me serves de escândalo ou de tropeço. Você agora, Pedro, está me servindo de tropeço. Você está sendo instrumento agora não de Deus, mas do ser espiritual Satanás. Me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você está vendo? As que são carnais dos homens. E agora, abençoado, como que pode eles dizerem aí? Vamos lá para Lucas, capítulo 10. Tem mais. Vamos pular aí para a parte 4, tá? Vamos pular para a parte 4, eu vou deixar saltar aí, tá? Para a quarta parte. Satanás, o poder invertido. Vai mudar aí. Então vamos agora para Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Vem muita coisa, muita revelação boa aí para você. Se você acompanhar o estudo, você vai compreender que esse ensino da não existência do ser espiritual Satanás é enganoso, é mentiroso, tá? É isso que os irmãos aí em graça estão ensinando para você. O ensino mentiroso. O ser existiu e os demônios existem. O diabo, os representantes deles existem no nosso meio. Lucas 10, no verso 17. Diz assim. Vamos ver se existe ou não existe. Vamos lá. Persistir. Verso 17. E voltaram os 70 da evangelização, né? Dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitaram. O que são esses demônios aqui para vocês, ensinadores em graça aqui? Eles vão dizer que demônios são enfermidade, são esquizofrenia. Eles vão dizer que são um montão de coisa. São enfermidade, esquizofrenia, diz que aquele desmaio que dá epilepsia. Eles alegam um montão de coisa para fugir da verdade. E voltaram os 70 com